Hoje eu quero te convidar a refletirmos sobre 3 doutrinas que, de certo modo, estão relacionados com o perdão que o pecador recebe de Deus. Para nossa reflexão, nós partiremos do capítulo 3 de Jonas, versículo de número 10. Iniciaremos analisando a atitude de Deus diante da conversão do povo ninivita. Vamos ler a palavra de Deus? Ela nos diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu da maldade que tinha dito lhes faria, e não o fez. Oremos. Pai amado, cheio de graça e de misericórdia, nós te louvamos pela tua palavra. Ao mesmo tempo, ó Deus, te suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que compreendamos os teus princípios e venhamos a agir, ó Pai, de modo que glorifique o teu nome a cada dia da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O livro de Jonas foi escrito pelo próprio profeta e relata todo o contexto em que a palavra de Deus foi entregue aos ninivitas. O livro, de certo modo, também revela com grande ênfase a mensagem de que ao Senhor pertence a salvação. E, de fato, no livro de Jonas nós encontramos, inicialmente, uma tripulação de marinheiros, possivelmente de uma embarcação mercantil, que foram salvos pelo Senhor. Vemos também o próprio profeta que é salvo de morrer afogado. E agora, no capítulo de número 3, nós estamos observando que toda a nação da cidade de Nínive é poupada por Deus, salva pelo Senhor. E o primeiro aspecto, a primeira doutrina que eu quero ressaltar nesse instante, diante desses fatos, é exatamente a soberania de Deus. Viu Deus o que fizeram. O texto, Jonas 3,10, diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. A expressão é curta, sintética e objetiva. Deus é apresentado por Jonas como um Deus que está em relacionamento com o mundo que criou. Deus viu o que fizeram os ninivitas. Deus viu não somente a maldade e a malícia da cidade. Deus viu não unicamente a grandiosidade da cidade de Nínive, como Deus também viu o arrependimento e a humilhação que o povo ninivita se colocou diante da palavra de Deus. Ele viu os frutos de arrependimento daquele povo diante da pregação do profeta. De fato, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Toda a Escritura nos apresenta isso. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Isso é claramente exposto na palavra de Deus. Tanto quanto é claramente exposta a soberania do Senhor. Ele sabe todas as coisas e Ele é soberano em relação a todas as coisas. Deus governa sobre toda a criação e todas as circunstâncias. Muito tempo antes da história de Jonas, o próprio José, recordando sua triste situação, tendo sido vendido pelos irmãos, dado como morto ao pai, chegado como escravo no Egito e sendo injustiçado, acusado injustamente, ao ser colocado como governador e olhando para trás, ele então afirma: Deus tornou em bem todas estas coisas. Gênesis 50,
20, a palavra de Deus diz: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. No Novo Testamento, podemos exemplificar a soberania de Deus por meio do que Paulo afirma ao escrever aos Efésios. Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 11: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, em sua soberania, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele age livremente conforme deseja. Paulo escreve aos Romanos também e diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas, todos os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Até mesmo a crucificação, que foi a maior de todas as maldades cometidas pela humanidade, não ocorreu sem que houvesse o consentimento de Deus acerca do fato. O próprio Pedro, afirmando isto ao pregar publicamente em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Atos capítulo 2 e 23. Igualmente, a igreja primitiva tinha clara consciência de que Herodes e Pilatos e o restante do povo fizeram tudo quanto a mão do Senhor Deus havia predeterminado. Em oração eles disseram: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos capítulo 4, versículo 26 e 28. Nesse instante, ao voltarmos nossa atenção para o tempo dos ninivitas, podemos perceber que todos os acontecimentos que envolviam os moradores da cidade também estavam sob o controle de Deus. Deus agiu por meio do profeta que foi incumbido de pregar fielmente a santa palavra, e Deus viu não somente a maldade do povo, não somente a grandeza da metrópole, mas também os frutos de arrependimento de seus moradores. Na soberania de Deus, ele determina não somente o fim, mas também os meios. Não somente os fatos, mas também tudo o que conduz aos fatos. Como podemos aplicar os princípios da soberania de Deus na nossa vida? Vejamos. Primeiramente, devemos sempre ter claro em nossa mente que Deus vê todas as coisas. E todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos estão sempre revelados aos olhos do Senhor. Não pode ser escondido do seu conhecimento. Nada é surpresa ao soberano. Seus olhos estão em todo lugar e seu conhecimento não pode ser, ao menos, esquadrinhado por nós. Deus
conhece todas as coisas. Tudo vê, tudo conhece, pois é soberano Criador de todas as coisas. Como Deus soberano não apenas conhece todas as coisas, mas também dirige os fatos da história para que sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável, seja concretizada. Desse modo, precisamos compreender que os fatos da nossa vida que nos cercam estão sempre relacionados, de algum modo, com o Senhor. E isso para o bem do seu povo, abençoando positivamente ou corrigindo com a administração até mesmo de limitações. É diante da compreensão correta da soberania de Deus que tomamos conhecimento da nossa fragilidade, que tomamos conhecimento da nossa fragilidade humana e recorremos aos braços do Senhor para socorro em tempo oportuno. A segunda doutrina relacionada ao perdão que de Deus vem aos pecadores é a depravação humana. Converteram do seu mau caminho. Vamos ver o texto? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Os ninivitas, como todo pecador, eram maus e necessitavam da graça de Deus. Sem a graça de Deus, não haveria salvação. Suas atitudes de maldade revelavam o coração perverso que tinham. A perversidade de Nínive é exposta por Deus ao profeta desde o início do chamado do profeta. Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Também na atitude dos ninivitas vemos que eles perceberam a necessidade de abandonar o comportamento errado que tinham. O próprio rei reconheceu a pecaminosidade humana e determinou que mudassem de atitude. A palavra de Deus em Jonas 3, versículo 8, nos diz: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A questão é que não somente os ninivitas, mas todos os homens são pecadores. A humanidade é depravada, é corrompida. É dessa forma que a Bíblia e a teologia reformada definem a natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem. No livro de Gênesis, lemos o testemunho acerca do homem e a sua natureza pecaminosa. Observe o que diz a Escritura. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6, versículo 5. No livro do profeta Jeremias, encontramos outro registro sobre a natureza humana. Agora, o profeta apresenta o centro da volição do homem como origem de todo engano. O homem tem no centro de seu ser uma dificuldade para escolher o que é correto e agradável aos olhos do Criador. Jeremias afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17 e versículo número 9. No Novo Testamento, encontramos Paulo escrevendo aos Romanos e abertamente apresentando o fato de que o homem, a depender de si mesmo, tem dificuldades com a justiça, não busca entender a Deus, e o bem que faz é dissociado de uma atitude altruísta.
Paulo, citando partes do Salmo 53, aos seus leitores, ele escreve da seguinte maneira: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Romanos 3, versículo 10 a 12. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, claramente apresenta o fato de que os homens naturalmente rejeitaram o Cristo enviado por Deus e amaram mais as trevas do que a luz. Ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 19. Finalmente, mais longe de esgotar e exaurir o tema, observamos que aos crentes da cidade de Éfeso, eu digo que a verdadeira vida de comunhão com Deus é possível unicamente porque Deus é quem concede. É Ele quem resgata o indivíduo de uma situação de depravação total. Veja o que diz a Escritura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Ao olharmos novamente agora para os ninivitas, observamos que a natureza pecaminosa havia sido identificada após ouvirem a pregação da palavra de Deus. A depravação do homem é o estado natural e único da humanidade, até que se volte para o Criador. Como podemos aplicar o que estamos refletindo até aqui na nossa vida? Vejo que nesse instante precisamos considerar com muita atenção a natureza humana e o seu estado de queda. É importante que entendamos de fato quem nós somos. E somente vamos conseguir entender quem somos se buscarmos a informação naquele que nos criou. Na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, nós lemos que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. O homem de fato se corrompeu e o Criador o conhece perfeitamente. Diante disso, o melhor que temos a fazer é humildemente reconhecer as nossas falhas, ao sermos contrastados com a palavra de Deus e nos humilharmos diante do Senhor. Sejamos verdadeiramente humildes diante de Deus, reconhecendo quem de fato nós somos. Toda a obra maravilhosa não é nossa, e sim de Deus. A terceira e última doutrina relacionada ao perdão que do Senhor vem aos pecadores é a graça de Deus. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O texto de Jonas 3,10 nos diz da seguinte maneira: viu Deus que fizeram como se converter, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez.
A palavra de Deus nos apresenta a manifestação da graça divina, que agindo sobre os ninivitas arrependidos, os poupa da ira do Senhor. Deus resolve não subverter aquela cidade, pois os seus moradores haviam mudado de atitude e revelado, em meio à humilhação e humildade, um novo comportamento, agora aprovado por Deus. Diante disso, Deus resolve não pesar mais a sua mão sobre a cidade de Nínive. A Bíblia nos apresenta que Deus se arrependeu do mal que desejava realizar contra aquela cidade. E agora é importante lembrarmos que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento no homem. A palavra originalmente hebraica traduzida por arrependimento, aqui em Jonas, capítulo 3 e versículo de número 10, traz um sentido de mudança de atitude. Deus simplesmente escolhe mudar. Deus simplesmente escolhe agir de modo diferente, mudar o modo de agir. Deus escolhe mudar o modo de agir em relação ao que faria antes. Ele escolhe agir de um modo diferente do que agiria antes do arrependimento dos ninivitas. O arrependimento em Deus não muda nada no ser de Deus. Deus não age como alguém que, ao errar o planejamento, escolhe uma outra saída. Embora a palavra arrependimento normalmente indique no homem uma mudança motivada por erro de planejamento, isso não se aplica a Deus. O Deus que conhece todas as coisas, incluindo as coisas que ainda não sucederam, não tem como errar o planejamento, e muito menos as suas atitudes. Deus não escolhe agir de outra maneira por ser uma maneira melhor. Deus escolhe simplesmente agir de outra maneira. Quando o ser humano se arrepende do mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e aplica a sua misericórdia. Este é o mesmo caso do ladrão que, crucificado ao lado de Cristo, ouviu do Senhor as maravilhosas palavras de vida e, ao se arrepender, recebeu o perdão do Senhor. Em Lucas, capítulo 23 e versículo 43, nós observamos isso. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus não muda internamente, apenas age diferente, pois na sua soberana justiça não trata o justo e o ímpio do mesmo modo. Quando a sua palavra é rejeitada e as pessoas se afastam do Senhor, elas perecem. Todavia, quando elas se voltam para Deus em arrependimento e fé, eles são sempre salvos. As pessoas são salvas pela graça de Deus ao se aproximarem arrependidas diante do Senhor. Percebemos assim que a mudança ocorre no ser humano e não em Deus. Deus salvará o pecador sempre que este se voltar para Ele. Certamente que Deus, o Deus que todas as coisas enxerga, viu a malícia da cidade, viu a grandiosidade daquela cidade, mas viu também o arrependimento daqueles ninivitas. O Deus que vê o pecado também vê o coração quebrantado e humilhado. E Deus se alegra com o arrependimento. Os pecadores são perdoados de seus pecados quando Deus age com sua graça, e sem ela não é possível o homem conhecer o favor de Deus.
É a graça de Deus que, por meio da palavra divina, poupa o pecador. O ser humano não consegue amar a Deus sem que o Senhor o ame primeiro. É o que diz a primeira carta de João, no Novo Testamento. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19. A salvação para o pecador não pode ser alcançada pelo homem. Ela pertence a Deus. Veja o que Jonas diz ainda dentro do ventre do peixe, em oração a Deus. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Nas páginas do Novo Testamento, igualmente encontramos o ensino de que somos salvos pela graça de Deus e não por coisa alguma que o homem possa realizar, por mais obras de bem que o homem venha a fazer, nenhuma delas lhe garante a salvação. O livramento para o pecador é adquirido apenas pela graça divina. Veja o que diz Paulo aos Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 ao 9. Ao voltarmos agora para o livro de Jonas, percebemos que foi a graça de Deus que poupou aquela cidade do castigo anunciado pelo profeta. Deus os tratou de acordo com sua aliança em relação aos eleitos do Senhor. Os ninivitas foram tratados como pecadores arrependidos, iguais a você e a mim. O que nós podemos aprender disso que estamos refletindo agora? Aprendemos primeiramente que Deus não é um ser distante. Ele se envolve com o ser humano e aplica sua graça sobre os homens arrependidos. Deus é misericordioso. Jonas poderia ser um indivíduo insensível, mas Deus não era. A misericordiosa graça de Deus vê o arrependimento e aplica a suspensão do castigo sobre o pecador. Aprendemos que é por meio da graça de Deus que o pecador arrependido é poupado do castigo. E não há negociação que possa inocentar o ser humano. Apenas a graça de Deus consegue trazer uma situação nova de vida ao pecador. Por meio da palavra de Deus é que tomamos conhecimento de nossas falhas. É a Escritura que nos aponta sempre o que devemos fazer e como devemos agir em nosso relacionamento com Deus. Diante disso, devemos nos aproximar humildemente cada vez mais do Senhor, sabendo que Ele tem prazer em nosso arrependimento. Devemos nos relacionar com Deus, tendo sempre em mente que Ele também é um Deus de amor e graciosamente misericordioso. Nossa comunhão com Ele deve levar em consideração que Deus tem muito mais prazer em abençoar do que aplicar o seu juízo. A compreensão da graça de Deus também nos conduz a um reconhecimento de humildade. Ao olharmos a graça do Senhor, devemos reconhecer o quão pequenino nós somos e quão pecaminosamente agimos em nossa vida. E por fim, observamos que precisamos ter um relacionamento constante com a palavra de Deus. E esse relacionamento constante com a palavra de Deus para que nossos erros sejam revelados
e tenhamos uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. É nesse ponto que, mais uma vez, nos lembramos do Novo Testamento e observamos que o próprio Cristo, além de ter a palavra de Deus, ele mesmo é o Verbo encarnado, conforme a Escritura diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. A soberania divina, a depravação humana e a graça de Deus são três doutrinas da Bíblia que nos revelam que a vida abençoada e verdadeira somente é possível se caminhamos em comunhão plena com Deus e com a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar? Pai amado, tua palavra foi exposta e nós te suplicamos, ó Deus, que ela encontre em nossos corações guarida e nas nossas mãos atitude. Em nome de Cristo, ó Pai, nós te suplicamos que possamos compreender a cada dia o que o Senhor espera de nós. Que possamos ter claro em nossa mente a tua soberania, ó Senhor, sabendo que nada acontece sem que o Senhor esteja relacionado de alguma maneira. O Senhor tem as rédeas da história nas mãos. Que possamos caminhar a cada dia, Senhor, sabendo quem somos nós, o quão falhos e pecadores somos nós, mas que também a cada dia tenhamos claro em nossa mente que a tua graça é o motivo de não sermos consumidos pela ira do Senhor. A tua graça é abundante sobre a nossa vida. A tua graça, Senhor, é o motivo de estarmos vivos e caminhando, ó Pai, em conhecimento da tua vontade, da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos em nome de Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia derramado sobre nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Senhor. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo, ao sermos substituídos naquela cruz, bem como o poder do Espírito para sermos testemunhas do Senhor, esteja sobre todos vós e seja claro na vida e nas atitudes diárias de cada um de vós, agora e para todo sempre.